Então, pessoal, voltamos para a nossa continuação da aula sobre biologia celular. E nós chegamos aqui à descoberta, né? A partir do momento que nós conseguimos utilizar o microscópio, a gente conseguiu descobrir que as células elas possuem estruturas específicas. Observem, eu vou ter aqui a célula, que é um desenho, né? A célula real não é assim, colorida, mas é um desenho ilustrativo para que a gente possa observar quais são as partes da célula. Eu tenho uma parte externa, uma membrana que vai revestir essa célula. Na parte interna tem um núcleo, que é onde vai estar armazenado o DNA da célula. Lembra os ácidos nucleicos? Membrana plasmática envolvendo a célula inteira. É como se a gente tivesse feito um corte lateral da célula, a gente consegue visualizar o que tem dentro dela. Mas a membrana ela está envolvendo a célula inteira como se fosse uma bola de futebol. No interior tem um núcleo, e eu vou ter várias outras organelas dentro, cada uma com a sua função. E nós vamos ver uma a uma. O primeiro tipo de célula que nós vamos ver é as células procariontes. No mundo, existem, dentre todos os seres vivos que nós conhecemos, existem dois tipos de células, tá bom? A primeira é a procarionte e o segundo grupo é a eucarionte. Então, vamos observar aqui o primeiro grupo, que são as células procariontes. A palavra procarionte vem de pro, que significa anterior, primitivo, e carion, que significa núcleo. Então, são células de seres vivos que não possuem núcleo. Né? A gente viu aqui nessa imagem anterior que o núcleo é aquela membrana, aquela organela que vai abrigar o DNA. No caso dessas células procariontes, desses indivíduos que são procariontes, eles não possuem núcleo. Então, são seres que possuem células mais simples e não possuem núcleo. Quem são esses seres vivos? São as bactérias, tá certo? Então, indivíduos procariontes sempre serão bactérias. Todos os outros seres vivos que existem, exceto bactérias, são considerados eucariontes, porque possuem núcleo nas suas células. Vou mostrar para vocês aqui a estrutura das células procariontes. Então, essa imagem está lá na página 48 da apostila de vocês, tá bom? Vai lá na página 48 para olhar a sua imagem. Então, eu tenho aqui, é como se fosse uma... Aqui é uma bactéria, eu já falei para você que toda célula procarionte é célula de bactéria. Essa bactéria é como se fosse, lembra daqueles amendoins? Pronto, é como se fosse um amendoim. Aí eu parti o amendoim no meio, para que eu pudesse observar o interior do amendoim. Então, é uma analogia, tá certo? Eu tenho aqui a célula de uma bactéria que foi cortada ao meio, para que a gente pudesse ver o interior dela. Sendo que essa parte aqui externa é o que a gente chama de membrana plasmática, que é um envoltório da célula. Essa parte aqui, ó, que tá vermelhinha, é um envoltório da célula, uma camada que tem envolvendo. Depois, nós vamos ter aqui o citoplasma, que é um líquido que fica dentro dessa célula, com todos os nutrientes que a célula precisa. Aqui nós vamos ter o DNA da bactéria, um DNA solto. Observem que ele não está dentro do núcleo, porque a bactéria não tem núcleo, ela é um indivíduo procarionte. E nós vamos ter um outro DNA circular simples dentro da bactéria, que eu vou chamar de plasmídio. Esse DNA, ele é exclusivo de bactérias. Além disso, nós vamos ter esses pontinhos aqui, ó, dentro do citoplasma, que eu vou chamar de ribossomos. Os ribossomos são organelas que estão ali dentro do citoplasma, interagindo com o DNA para a produção de proteínas, que é uma substância que todos os seres vivos precisam bastante. Essa bactéria ela pode se movimentar, por isso ela pode ter flagelos, tá certo? Algumas bactérias não têm flagelo, mas muitas possuem flagelo para que ela consiga se locomover, e também vai ter fímbrias na sua membrana plasmática, vão sair essas estruturas chamadas de fímbrias, que ajudam aí também na fixação dessa bactéria no substrato, no lugar em que ela está. Ela consegue se fixar, por exemplo, numa célula, para poder infectar a célula. Ela consegue se fixar no ambiente em que ela está através dessas fímbrias. Agora nós vamos ver a célula eucarionte.
certo? Eu falei para vocês que existem os procariontes, né, que são as bactérias que não possuem núcleo. E aqui nós vemos uma imagem de uma célula que é eucarionte, as células que possuem núcleo. Onde é que está essa imagem? Lá na página 48 da sua apostila. Aqui é do mesmo jeito, a célula é toda redonda, como se fosse uma bola de futebol, só que nós partimos ao meio para que a gente pudesse identificar as estruturas no interior. Então, a célula eucarionte ela é caracterizada por ter um núcleo verdadeiro. Esse núcleo ele vai abrigar, aqui tem uma imagem no microscópio mostrando o núcleo, e dentro dele nós vamos ter o DNA. Essas estruturas aqui rosadas, né, aglomeradas, é o DNA da célula. Além disso, essas células elas estão caracterizadas por serem mais complexas. Não vão ter apenas ribossomos, citoplasma, o citosol, e DNA. Elas vão ter muitas outras estruturas no seu interior, como, por exemplo, retículo endoplasmático, mitocôndrias, entre outras, que nós vamos estudar bem direitinho na próxima imagem. Então, nessa imagem, nós conseguimos visualizar aqui as células eucariontes, células que possuem núcleo. Existem, em geral, dois tipos de células eucariontes, tá bom? Nós também vamos ter células eucariontes de fungos, tá certo? E células eucariontes de protozoários. Mas aqui nessa imagem, nós estamos visualizando dois tipos de células eucariontes. A primeira é a célula animal, que é uma célula que existe nos animais, como o próprio nome já diz. E essa segunda é uma célula vegetal, que são células de plantas. Então, observe, como tem coisas dentro dessa célula. A gente vai ter a membrana plasmática aqui, mas nós temos também uma parte externa verde aqui na parte de fora, certo? Essa parte externa eu vou chamar de parede celular, né? Então, as células vegetais possuem uma parede celular. Já nas células animais não existe essa parede celular, apenas a membrana plasmática. Como eu falei para vocês, é como se elas tivessem sido cortadas ao meio para que a gente pudesse visualizar o interior delas. Então, observe, embora a célula vegetal tenha parede celular e a célula animal não tenha, no interior delas tem muitas organelas que são iguais. Por exemplo, o núcleo, né? Toda célula eucarionte tem que ter núcleo. Então, eu tenho um núcleo na célula vegetal e tenho um núcleo na célula animal. Para que serve o núcleo? Vamos ler aqui. Contém as informações genéticas que controlam as atividades das células. Então, o núcleo ele armazena o DNA, que é o material genético que controla as atividades da célula. Tudo que a célula vai fazer é controlado pelo DNA. Nós também vamos ter outras organelas, como, por exemplo, mitocôndrias. A mitocôndria é onde ocorre a produção de energia, a respiração das células. Observe que tanto a célula vegetal como a célula animal possuem mitocôndria. Tá? Outra organela que as duas possuem, citoesqueleto. Ele é formado por diferentes proteínas e reforçam o formato celular. O citoesqueleto é como se fosse uma teia de aranha que fica dentro da célula, fazendo com que ela fique naquele formato, tá bom? Para que a célula possa ter aquele formato bem direitinho, ela não fique murcha e nem fique toda torta, ela tem que ter um formato específico. Quem ajuda ela a fazer isso é o citoesqueleto, armando a célula através de proteínas dentro do citoplasma. Outra coisa que ambas possuem é o complexo golgiense, ou complexo de Golgi, que atua na síntese, na modificação e na secreção de substâncias produzidas na célula. Então, esse complexo de Golgi, ou golgiense, fica bem próximo do núcleo. As duas células possuem. Ele vai atuar na síntese e também na modificação de substâncias que a célula vai produzir. Proteínas, lipídios, carboidratos. Outra organela que todas as duas vão possuir é os ribossomos e o retículo endoplasmático granuloso. Tanto os ribossomos, que eu já falei para vocês lá nas procariontes, que servem para produzir proteína, como o retículo endoplasmático granuloso, eles estão aí ativos na síntese de proteínas. Existe também o retículo endoplasmático não granuloso, que também a gente chama como liso, que não apresenta ribossomos, mas que também trabalha principalmente na formação de lipídios.
Nós vamos ter também o citoplasma ou citosol, que vai estar contido nas duas células, preenche as células e é onde são encontradas as organelas. É aquele líquido cheio de nutrientes que vai preencher a célula, né? Onde as organelas vão estar mergulhadas. Além disso, as duas vão ter, como eu já falei, membrana plasmática, que envolve a célula e controla a troca de substâncias entre ela e o meio. E nós vamos ter também os peroxissomos, tanto na célula vegetal quanto na animal. São estruturas que armazenam enzimas que atuam principalmente em substâncias tóxicas que a célula pode receber, como, por exemplo, o peróxido de hidrogênio. Né? Nós vimos essas estruturas que estão em rosa aqui, elas são compartilhadas tanto por células vegetais como animal, todas duas vão ter. Porém, existem algumas diferenças. Por exemplo, a célula vegetal ela vai ter parede celular, a célula animal não possui. Essa parede celular protege a célula e mantém a forma, né, rígida. As plantas elas não têm um esqueleto como o nosso, de osso, né? Então elas precisam de um esqueleto externo às suas células para que elas fiquem rígidas e protegidas. E isso faz com que a parede celular seja útil às suas células. O vacúolo, que só existe nas plantas também, tem a função de armazenar diferentes moléculas. E o cloroplasto, ou os plastos de uma maneira geral, né? O mais conhecido é o cloroplasto, que é uma organela que vai fazer com que a planta ela consiga fazer fotossíntese e produzir o seu próprio alimento, coisa que a gente não tem nas nossas células animais, né? Já a célula animal tem duas estruturas que é diferente, que não vai existir na célula vegetal. Que estruturas são essas? As organelas, chamadas lisossomos, essas organelas aqui, que contêm enzimas digestivas que digerem as macromoléculas, os lisossomos vão existir apenas nas células animais, e os centríolos, certo? Que orientam a divisão da célula. Então, é isso. Resumindo, né, nós tivemos aí um histórico bem interessante das dois tipos de célula, como foi descoberta a célula, e agora nós estamos vendo os dois tipos de células. Só para resumir aqui, né, a célula procarionte, ela é diferente da célula eucarionte. A célula procarionte ela é uma célula mais simples, não possui núcleo, e ela está presente apenas nas bactérias, enquanto que a célula eucarionte é uma célula complexa, como a gente viu, que tem várias estruturas e possui um núcleo no seu interior. Então, é isso. Hoje nós vimos o histórico, como foi que foi descoberto tudo isso, né? A gente não conseguia enxergar o mundo no microscópio antes daquelas pessoas comuns, normais, como eu e você, terem aperfeiçoado as lentes para fazer com que a gente conseguisse enxergar aquilo que nossos olhos não podem ver, não é? E agora, né, nós vimos no final que existem dois tipos de células, as células procariontes sem núcleo, que são as células das bactérias, e as células eucariontes com núcleo, que são as células dos demais seres vivos. Para finalizar, revisando ainda, existe dentro do grupo de células eucariontes, existem dois tipos de células. A primeira é a célula animal e a segunda é a célula vegetal. Elas vão ter uma série de organelas, cada uma com sua função, mas existem organelas específicas que vão existir apenas nas células vegetais e outras na célula animal. Na célula vegetal, nós temos parede celular, vacúolo e cloroplasto como organelas específicas delas, enquanto que na célula animal nós temos lisossomos e centríolos, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem tirar comigo. Vou pedir para que vocês façam a atividade da página 50 da apostila de vocês. Façam essa atividade, escaneiem essa atividade, né? Tirem foto dela e mandem para mim pelo positivo ou, tá bom? Qualquer dúvida que tiverem ao fazer a atividade, podem mandar mensagem para mim, para que a gente possa se ajudar, tá certo? Beijo e até a próxima aula.